Boa tarde, eu sou a Ângela, gerente de participação e engajamento do NACAB. A nossa apresentação é fruto de estudos, análises e reflete tudo que recolhemos de forma participativa nas reuniões com as comissões atingidas da região 3. Pode passar, por favor. Inicialmente, iremos socializar o percurso metodológico que orientou a construção dos critérios para o auxílio econômico provisório. A região 3, ela contempla 21 comissões localizadas na calha do rio Paraupeba, em 10 municípios: Esmeraldas, Florestal, Pará de Minas, São José da Varginha, Pequi, Maravilhas, Papagaios, Fortuna de Minas, Caetanópolis e Paraupeba. Pode passar, Cecília, por favor. Numa abordagem quali-quantitativa, produzimos dados primários e utilizamos fontes secundárias a partir do plano de trabalho, do formulário que a gente elaborou para levantamento das demandas emergenciais dos atingidos e atingidas, do plano de pesquisa do diagnóstico emergencial, onde fizemos consultas às fontes oficiais e estudos. Também dos dados do cadastro ambiental rural, das bases cartográficas e fotointerpretação de imagens aéreas. As atividades, elas foram norteadas por um documento contendo conceitos e orientações para a construção do auxílio econômico provisório, elaborado pela Coordenação Metodológica Finalística. Para que o processo ocorresse de forma participativa, recorremos à ferramenta do Diagnóstico Rápido Participativo, que é o DRP. Este método de pesquisa permite conhecer a realidade, planejar intervenções, gerar informações, estimulando a participação e o protagonismo das pessoas na produção de conhecimentos. Neste caso, o DRP teve o caráter restrito de levantamento de informações para subsidiar a tarefa que recebemos de construir os critérios com as comunidades. Pode passar, por favor. Na primeira etapa de planejamento, definimos uma equipe multidisciplinar, composta por profissionais de áreas diversas do conhecimento e que atuam nas gerências de participação e engajamento, desenvolvimento territorial e agroecologia, jurídico, comunicação, socioambiental, socioeconomia e cultura, qualidade de água e avaliação de risco à saúde. Esta equipe se debruçou na construção coletiva das atividades remotas para realizar as 3 reuniões do DRP, e elaborar também um formulário de demandas emergenciais para o preenchimento dos atingidos e atingidas. Preparamos as reuniões baseadas na educação popular, afinal, estamos falando de linguagem, né? De atividade remota, de conteúdos muitas vezes complexos para uma apreensão popular. Nesse sentido, levar a informação e promover um diálogo qualificado com essa realidade é o nosso desafio enquanto ATI. Fizemos uma leitura cuidadosa para melhor compreensão da realidade de cada comunidade, buscando identificar antes de cada reunião os comprometimentos econômicos já levantados. E aí agrupamos as 21 comissões por afinidades, proximidades e ausência de conflitos entre as comunidades. O nosso trabalho, ele começou com muito entusiasmo, e no final da primeira rodada do DRP, nos deparamos com situações adversas e forças contrárias. Isso não foi problema, só nos animou, nos reorganizamos, fortalecemos a relação e afetividade na equipe, redefinimos a estratégia de campo para a continuidade das reuniões em todas as comunidades. Criamos um espaço de fala institucional no início das reuniões, marcamos presença das gerências, dos coordenadores de campo para qualificar aqueles espaços. Pode passar, por favor. Todas as comunidades, elas foram mobilizadas para as reuniões que ocorreram à distância em função da pandemia. O processo tem sido rico e desafiador. Grande parte das pessoas fizeram capacitação para participar do DRP de forma remota. Alguns utilizaram chamadas compartilhadas, outros se deslocaram para as trilhas e quintais buscando sinal de internet. Infelizmente, nem todos conseguiram participar devido às limitações de sinal telefônico ou de internet. Apesar disso, o DRP tem sido uma oportunidade de mobilizar as pessoas, de fazer as informações circularem para ampliar a participação. As pessoas estavam interessadas em discutir sobre o fim do pagamento emergencial,
em apresentar a tarefa de casa por meio de relatos, vídeo, fotos, música, sobre como está seu cotidiano desde o rompimento da barragem em Brumadinho, compreender o que é o comprometimento econômico e também propor os critérios para o auxílio econômico provisório. Ao final de cada reunião, apresentávamos uma síntese para validação coletiva e avaliação da reunião também. Não se trata de devolução de conhecimento como produto cristalizado, mas de produção de novos conhecimentos e ajustes nas informações. Pode passar, por favor, Cecília? Por fim, a última etapa deste percurso é o tratamento dos dados. Todas as reuniões foram gravadas após a concordância e depois transcritas para levantar os dados e preservar os registros com maior fidedignidade. As informações recolhidas, os dados primários e secundários, foram organizados, categorizados por tema, identificando relações, construindo interpretações, análises, gerando novas questões para aperfeiçoamento e fundamentando tecnicamente a redação do documento. Também produzimos mapas informativos em texto e áudio para compartilhamento junto às comunidades. Na próxima semana, faremos a terceira rodada do DRP, que será uma devolutiva dos critérios. Ela deve espelhar o que foi construído com as comunidades, que é o que iremos entregar para as instituições de justiça. Então, eu quero agradecer, a fala e vou passar para a Cecília dar continuidade. Boa tarde, muito prazer para quem não me conhece. Meu nome é Maria Cecília, eu faço parte da equipe do NACAB, eu sou especialista da Gerência de Participação e Engajamento e tenho a formação em Arquitetura e Urbanismo. E vim aqui hoje apresentar todo esse trabalho que foi feito por uma equipe muito grande, Bom, antes de começar a falar sobre o auxílio econômico provisório, esse novo auxílio, a gente achou importante trabalhar com os atingidos um pouco, com as pessoas atingidas, qual a percepção que eles têm desse pagamento emergencial, da forma como ele acontece. Então, a gente vai começar essa apresentação falando um pouco sobre os apontamentos acerca do pagamento emergencial. Eu vou apresentar aqui muitos gráficos, esses dados que foram tratados, A gente transcreveu todas as falas de todas as pessoas atingidas, de todas as reuniões que nós fizemos para tratar sobre esse assunto, e fez uma interpretação do discurso dessas falas e atribuiu 12 categorias a cada fala para que a gente conseguisse chegar. Então, todos os gráficos que eu vou apresentar, eles vão falar mais sobre, são informações de quantas vezes aquele assunto foi mencionado nessas reuniões. E aí eles vão trazendo subsídio para que a gente conseguisse chegar aos critérios que estão sendo propostos aqui. Foram 2 reuniões com cada comunidade, que faz parte da região 3. A primeira reunião foi uma reunião mais de introdução, para a gente falar que nós estamos trabalhando agora, esse momento, com a construção dos critérios para o auxílio econômico provisório, que isso é uma parte do que se trata a reparação como um todo, então que a gente precisa de focar nisso agora, que a gente tem como elemento que vai nos conduzir, mas que não necessariamente que vai nos prender o comprometimento econômico. Trazemos um pouco a percepção do conceito do comprometimento econômico e ouvimos o que essas pessoas atingidas tinham a dizer sobre o pagamento emergencial. E propomos que fosse feita uma tarefa de casa, ou seja, uma reflexão, e aí a gente fez uma pergunta bem ampla de como que eles têm percebido esses últimos 550 dias desde a época do rompimento. Já o segundo encontro foi a coleta dessas tarefas, as apresentações e o debate acerca do critério mesmo, envolvendo os temas de comprovação, de elegibilidade, de áreas econômicas. Então, nós vamos mostrar um pouco desse trabalho, associado também às bases secundárias que a gente foi levantando ao longo desse processo. Bom, esse gráfico ele é muito interessante, porque ele mostra o que o pagamento emergencial significa para as pessoas atingidas. Nós perguntamos para você, um por um, o que significa o pagamento emergencial? E é muito interessante, que a maioria, a gente consegue ver aí 25% das menções em relação ao pagamento emergencial, traz essa ideia de ajuda e de socorro. Mas a gente colocou tudo que apareceu,
Então, muitas pessoas falavam também que ela é uma obrigação da Vale e um direito dos atingidos, que ele funciona como uma garantia mínima de renda, mas que ele ainda é insuficiente diante da proporção da perda que todas as pessoas atingidas tiveram. Falaram que ele é uma coisa só paliativa, que ele tem que ser uma coisa mais imediata, que ele é ineficiente, que não funciona. Foi trazido muito essa coisa também de como que ele é tratado com desrespeito e que ele tem que ser para quem dependia do Rio. Então, eu achei esse gráfico interessante porque ele mostra um pouco como que as pessoas atingidas percebem esse pagamento emergencial. Aqui, esse outro, a gente verificou outros apontamentos gerais sobre o pagamento emergencial, né, da forma como ele tem sido conduzido, e aí nos parece muito importante refletir sobre isso para que, independente dos critérios para o novo auxílio, não sejam repetidos os mesmos erros. Então, a gente vê que 14% das menções trazidas falam exatamente das dificuldades em comprovar o pagamento emergencial, mas a gente ainda ouve que ele é insuficiente, que o critério de 1 quilômetro não atende, que ele não é colocado pela Vale com transparência para as pessoas atingidas, que falta isonomia em relação ao tratamento das pessoas atingidas, que ele gera conflito. Enfim, a gente elencou várias questões relacionadas à operacionalização do pagamento emergencial e que isso nos indica que é importante, para além de se pensar novos critérios, se pensar também como que vai ser operacionalizado, né? Quem que vai conferir essas comprovações, quem que vai dar essas negativas ou não para as pessoas atingidas, uma vez que a gente já tem escutado das pessoas atingidas tantas reclamações e tantos problemas relacionados ao pagamento emergencial. No nosso formulário de demandas, praticamente 50%, que é para os atingidos relatarem os problemas emergenciais, praticamente 50% das demandas colocadas, ou seja, dos problemas que eles têm com a Vale, é relacionado ao pagamento emergencial. Essa aí a gente foi fazendo com cada comissão também uma nuvem de palavras, com as palavras que apareciam, e reflete um pouco o sentido do gráfico, né? Então, esses aí são alguns exemplos de algumas comissões. Então, muitos atingidos falam também que ele funciona como um cala-boca para os atingidos pararem de reclamar. É bom, né? São alguns exemplos. Sobre o Shopping da Minhoca, por exemplo, foi falado, né, que ninguém ainda conseguiu, que ele é uma questão para resolver necessidades, que a renda da comunidade diminuiu. Então, essa nuvem de palavras que a gente fez com cada comissão nos deu também uma percepção de como que esses atingidos enxergam o pagamento emergencial. Bom, e aí agora vamos começar em si sobre o auxílio econômico provisório. A gente trouxe aqui um exemplo de uma das tarefas de casa. A gente recebeu tarefas de casa muito interessantes, assim, vídeos, poemas, cartas, né? Essa aí foi um poema e uma carta de uma atingida, que ele falava assim: Paropeba, Rio. Vivo da vida hoje. Lama, chega-me, rio de lama. Chama apagada, depois da enxurrada. Do jeito, desceu o rejeito, levando vidas, deixando lágrimas. Páginas soterradas. Onde havia terra e mata, não há mais nada. Odor de dor. É o que há, esta dor. Após a tempestade não tem bonança, só o respiro do amor. Então, a gente trouxe também para mostrar um pouco essa perspectiva do impacto que o rompimento tem trazido para as pessoas. Enfim, sobre o comprometimento econômico, a partir de todas as análises que a gente fez dessas menções, a gente identificou três grandes questões que abarcam o comprometimento econômico. Uma relacionada ao setor da atividade em que esse comprometimento se enquadra. Então, diante das análises, nós vimos que foram citadas os setores de criação de animais e plantios, né, que todos englobam o setor das atividades agro-silvopastoris, de comércio, o setor de comércio, o setor de serviço, o setor da extração, seja de extração mineral ou de outras formas de extração, como, por exemplo, a extração de areia, a extração de barro, ou a extração dos insumos para a pesca, como a minhoca, no setor de transformação, né, como, por exemplo, os laticínios, ou as fábricas de polpas de frutas, ou produção artesanal, e também do setor do turismo. Percebemos que dentro desses setores há também
uma variedade em relação à posição na ocupação que a pessoa atingida tem em cada setor. Então, a gente viu que tem, por exemplo, os trabalhadores autônomos, urbanos ou rurais, né? Empregados, pessoas que são empregadas, urbanas ou rurais, inclusive domésticas, os empresários, né? Os empregadores em si, e também associados. E aí a gente está colocando, entendendo um pouco, quando a gente fala trabalhador autônomo, inclusive o trabalhador que trabalha, mas que tem como produto do seu trabalho não necessariamente a renda, mas, por exemplo, a atividade realizada, né? Ou seja, agricultura para o autoconsumo, agricultura para troca, ou então serviços domésticos, entendendo o trabalhador nessa visão um pouco mais ampla. E nós também percebemos uma variedade de formas de se relacionar com a terra, né? Não só proprietários ou donos ou moradores. E aí a gente colocou sim o proprietário e o dono, mas também o possuidor e suas diversas formas de se possuir a terra e como que o rompimento acaba prejudicando as atividades relacionadas a esse processo, né? Então a gente colocou, por exemplo, os locatários, os arrendatários, os meeiros, os cedidos, os caseiros, os ocupantes. Bom, todas essas atividades, elas foram relatadas ou interrupção da atividade como um todo ou redução da atividade como um todo. Para além daquilo, a gente trouxe também outras esferas que, não menos importantes, a gente achou importante dar um destaque especial, inclusive para a cadeia produtiva da pesca, que foi muito relatada. Então, seja a pesca por lazer, a pesca para comercialização, ou a extração e a comercialização de insumos para a pesca. E aí, às vezes, pensa assim, nossa, mas a pesca por lazer, ela vai entrar no comprometimento econômico? E, a partir da fala dos atingidos, a gente pode perceber que sim, né? Uma vez que era uma forma de lazer de muitos atingidos e que, a partir da não utilização do rio, não se tem mais esse lazer, ele tem que se buscar de uma outra forma. Bom, a gente também observou aumentos de gastos relacionados ao consumo da água, seja o consumo animal, o consumo doméstico ou para irrigação. Aumentos de gastos também relacionados à saúde, seja para saúde física ou para saúde mental. Questões relacionadas ao mercado imobiliário e ao uso da terra, por exemplo, danos aos imóveis relacionados às enchentes, né, e ao depósito do rejeito, que durante o momento do rompimento pode ser que não havia ter sido depositado nos terrenos, mas a partir das enchentes foram depositados, a desvalorização dos imóveis e a diminuição do valor ou da demanda de aluguel de imóveis na região. Além disso, diversas outras alterações da dinâmica econômica da região, seja na agricultura familiar, seja na produção das fazendas, nas relações de associativismo, diminuições de oportunidades de trabalho, diminuição das atividades fabris, diminuição, interrupção ou alteração das dinâmicas produtivas, porque às vezes teve que mudar de função e aí fazer uma movimentação econômica para isso e houve perda de renda nessa situação, e a perda do potencial turístico da região. Bom, aqui a gente pode ver a proporção de cada uma. Aqui são macrocategorias dessas atividades econômicas e a gente vê a proporção de cada uma. Não que uma exclua a outra, que uma deve ser priorizada, mas a gente vê como que a pesca, sendo as demais subcategorias que eu mencionei já anteriormente, é significativa. A dinâmica imobiliária e a relação com a terra também. A criação animal ou os plantios, eles vêm aí, mas é importante que ambos fazem parte dessa grande categoria que são as atividades agro-silvo-pastoris, né, que entram então, pequenos e grandes produtores, né, independente, né, qual tipo de animal. Aí apareceu para a gente a apicultura, avicultura, criação de bovinos, né, também sobre o uso da água, a relação de comércio e serviços, o aumento de gastos devido aos danos à saúde, as questões relacionadas às atividades extrativistas e as atividades da transformação e da produção artesanal. Aqui é um gráfico que mostra de maneira mais estratificada as subcategorias, né? As coisas que foram especificadas, que não foram especificadas,
e traz novamente a questão tanto da cadeia produtiva da pesca, quanto das atividades agro-silvopastoris e da relação do mercado imobiliário, quanto os mais expressivos nas falas das pessoas atingidas. Esse aqui é um pouco de cada subcategoria com categoria, eu já falei, já mencionei mais ou menos, eu não vou voltar nesse assunto, mas ele traz um pouco mais sistematizado. E aqui, um pouco sobre quem seriam esses perfis ou esses grupos de atingidos que sofreram comprometimento econômico devido ao rompimento. Então, a gente vê expressivamente aí, também muito parecido com o trabalho que a Aida trouxe sobre os moradores. Já, em segundo lugar de expressão, os produtores rurais, entendendo que a gente colocou como produtores pequenos, médios e grandes produtores, né? Os pescadores, os proprietários em si dos terrenos localizados nas comunidades, a comunidade como um toda, o núcleo familiar. Foram esses os grupos que apareceram nos relatos dos atingidos. As comunidades tradicionais também. E aí é um pouco para a gente entender como que funcionam esses terrenos, quais as características desses terrenos, né? Foi feito nos perímetros das comunidades com as quais a gente trabalhou um levantamento do CAR, que cobre aproximadamente 80% da região. Nós observamos aí 1.086, eu acho, 1.079 terrenos, sendo que, de acordo com as regras do Código Florestal, 76% se enquadram em pequenos produtores, 17,48% em médios produtores e os outros quase 6% em grandes produtores. Bom, sobre a territorialidade, né, onde estão essas pessoas que sofreram esses comprometimentos econômicos, a gente vê aí esse mapa que está aí ao lado, eu acho ele muito interessante, no sentido de que ele mostra os limites dos municípios de linha cinza, e aí uns limites em relação a cada comunidade. Esse limite ele foi trabalhado pela equipe do NACAB para pensar um pouco a estimativa, é um limite que precisa de ser, inclusive, validado com as pessoas atingidas, mas o mapa, a informação que ele traz aqui, o buffer, né, essa linha preta de 1 quilômetro em volta dessa linha azul, demonstra como que esse critério de 1 quilômetro ele é arbitrário, ele corta as comunidades no meio, né? O que vai dizer que alguém que está ali naquela comunidade, que está dentro ou fora, sofreu menos ou mais comprometimento econômico? Então, ele vai desconstruir, ele traz de uma maneira imagética essa desconstrução desse critério de 1 quilômetro. E aí, a gente vê, de qualquer forma, que a grande maioria das menções, né, 33%, falam que a comunidade toda deve ser elegível para receber o auxílio econômico provisório. Por outro lado, o segundo grande grupo é quem está na beira do rio. Então, mostra também que, apesar de considerar a comunidade toda, a gente também não pode desconsiderar uma parte dessa territorialidade. E aí eles falam que tem que ser quem está fora de 1 quilômetro, tem uma parte que ainda acha que tem que ser quem está dentro de 1 quilômetro, sim. Outros já dizem que o critério de 1 quilômetro deve ser mantido e que devem ser incluídos outros critérios. Já uma parte diz que existe uma dificuldade em territorializar esse auxílio e outra parte diz que o auxílio deve ser na cidade. Aí vamos passar um pouco. Pensando naquela parte, por exemplo, da beira do rio, a gente trouxe um dado, que são esses mapas que mostram em quais municípios foram relatados demandas, problemas com demandas devido às enchentes e o acúmulo de rejeito nos terrenos. Então, a gente vê aí que foi relatado até hoje para nós do NACAB em Esmeraldas, Fortuna de Minas, São José da Varginha, Paropeba, Pará de Minas, Piqui, Maravilhas e Papagaios. Já esse outro, a gente vê sobre as comunidades que mais relatam questões relacionadas ao depósito de rejeitos no terreno, então, e enchentes. Então, a gente vê Taquaras, em Esmeraldas, Beira Córrego, Padre João, Vinháticos e Bambus, também São José da Varginha, Piqui, Riacho, Três Barras, Zona Rural de Paropeba, Maravilhas, Muquem, Vista Alegre, Cachoeirinha, Córrego do Barro,
e papagaios. Não que nas outras comunidades não haja esse dano, mas esses foram os que foram mais relatados, percebidos até o momento. Então, isso nos demonstra que, sim, o critério de comprometimento econômico é válido, é importante, e ele extrapola a questão territorial. Por outro lado, tem sido nos trazido que quem está na margem dos rios, independente de comprovar ou não o comprometimento econômico, deve ser elegível para o pagamento emergencial. Aí a gente trouxe aí, né, algumas fotografias demonstrando os impactos das enchentes e o depósito de rejeito nos terrenos. Isso foi também, muitas das fotos foram enviadas nas tarefas de casa, em que os atingidos demonstraram antes e depois, inclusive da sua produção. E aí aqui a gente vai falar um pouco da relação com a terra. A gente percebeu que um dos grandes problemas que tem acontecido em relação ao pagamento emergencial é esse critério, além do 1 quilômetro, da pessoa ter que ser moradora, né, do domicílio ou da residência. E muitas pessoas falam que o terreno, às vezes, é produtivo ou que exercem outras atividades. Então, a gente acha importante, e a gente escuta muito, fala muito, assim, de uma maneira usual, os proprietários dos terrenos, mas a gente acha importante que esses critérios abranjam outras formas de se relacionar com a terra. E aí que sejam os donos ou os proprietários, entendendo o dono, a pessoa que é de fato a dona do terreno, mas que não possui o título de propriedade, tendo em vista que não é uma região que existe uma amplitude de regularização fundiária, e também os possuidores, entendendo que dono ou proprietário seria aquela pessoa que ela pode usar, ou gozar, ou dispor, ou reaver daquele terreno, né? Sendo utilizar a coisa e serviço dela, gozar, usufruir dos frutos da coisa, dispor, transferir e alienar a coisa, reaver, reivindicar a coisa de quem a possui indevidamente. E também achamos muito importante contemplar os possuidores, que são as pessoas que teriam as condições de ou usar ou de gozar aquele terreno, que seriam os meeiros, os caseiros, arrendatários, cedidos, ocupantes ou outras formas de posse que nós não conseguimos levantar. E aí, diante disso, nós consolidamos alguns critérios. Nós consolidamos 8 critérios. Então, eu vou fazer a leitura de cada um. São elegíveis com base na sistematização desses dados. São elegíveis para acessar o auxílio econômico provisório. Então, o primeiro critério seria relacionado às atividades, ao setor das atividades econômicas. As pessoas que compõem os núcleos familiares, que comprovem perda da renda, diminuição da renda ou aumento de gastos em decorrência do rompimento da barragem da Vale, das atividades econômicas enquadradas nos seguintes setores: atividades agro-silvopastoris, comércios, serviços, atividades de extração, atividades de transformação, turismo e mercado imobiliário. Nós também trazemos sobre a posição na ocupação que essas pessoas exercem em cada um desses setores. As pessoas que compõem os núcleos familiares que comprovem a perda da renda, diminuição da renda ou aumento de gastos em decorrência do rompimento da barragem da Vale, que realizam ou realizavam as seguintes ocupações em suas atividades econômicas: trabalhador conta própria, trabalhador formal e informal, empregador formal ou informal, associados, enfim. Também falamos sobre a questão da relação com a terra. As pessoas que compõem os núcleos familiares que comprovem perda da renda, diminuição da renda ou aumento de gastos decorrentes do rompimento da barragem da Vale, que possuem as atividades econômicas relacionadas ao uso da terra, sejam donos, proprietários, possuidores, arrendatários, cedidos, caseiros, comodantes ou locatários, independente da localidade do imóvel. Então, esse critério 3, por exemplo, ele vai falar que se tem a relação com o rompimento e com a terra, independente de onde esteja, a pessoa é elegível. Bom, já o 4, ele já vai trazer sobre a margem do rio. As pessoas que compõem os núcleos familiares que possuem relação com os imóveis localizados às margens do rio Paraopeba, em áreas inundáveis e ou de refluxo pelo rio Paraopeba, sejam donos, proprietários, possuidores, arrendatários, cedidos, caseiros, comodantes ou locatários. Também fizemos um critério específico para pesca, ou seja, qualquer pessoa relacionada à cadeia produtiva da pesca. As pessoas que compõem os núcleos familiares que provem atividades relacionadas à cadeia produtiva da pesca no rio Paraopeba, seja autoconsumo, comercialização, extração ou comercialização de insumos utilizados nas atividades pesqueiras. Um critério sobre o uso da água,
ou seja, as pessoas que compõem os núcleos familiares, que comprovem o aumento de gastos em decorrência do rompimento da barragem da Vale, relacionados ao uso da água, seja para o consumo doméstico ou realização de atividades agro-silvopastoris. Um sétimo critério sobre as questões relacionadas à saúde: as pessoas que compõem os núcleos familiares que comprovem perda da renda, diminuição da renda ou aumento de gastos relacionados aos danos à saúde provocados pelo rompimento da barragem da Vale, seja saúde física ou saúde mental. E um oitavo relacionado aos modos de vida e a lazer: as pessoas que compõem os núcleos familiares que comprovem perda da renda, diminuição da renda ou aumento de gastos relacionados à alteração dos modos de vida e atividades de lazer em decorrência do rompimento da barragem da Vale. Bom, agora nós vamos falar um pouco sobre as comprovações. Foi perguntado para as pessoas atingidas como elas poderiam comprovar o seu comprometimento econômico, e aí relacionados a todos esses critérios que foram mencionados. O que foi mais mencionado foi o registro em fotos e vídeos, seguidos de outros documentos oficiais, né? Muitos relataram, é importante, né, da dificuldade em apresentar a prova documental. Foram mencionados as visitas dos relatórios técnicos, né? As pessoas falam, não, a pessoa vindo aqui no meu terreno, ela vai ver como que eu tive essa atividade comprometida. A tomada de termo com as testemunhas foram relatadas a validação coletiva, principalmente com os vizinhos, foi relatada também a validação coletiva com outros grupos específicos, também documentos relativos à relação com a terra, a declaração de órgãos públicos e também declarações socioculturais. Esses foram os elementos de comprovação, as medidas de comprovação que foram trazidas pelas pessoas atingidas no DRP. A partir disso, é importante lembrar que a equipe do NACAB, principalmente a equipe jurídica, fez um tratamento e uma análise, tentando entender e compreender qual seria a maneira de comprovação que seria, inclusive, mais benéfica para as pessoas atingidas. E aí nós trouxemos 5 formas de comprovação. A primeira comprovação que a gente traz é sobre a inversão do ônus da prova, né? Embora a gente entenda um pouco o processo que a gente está, eu acho que não vale deixar de mencioná-la, uma vez que o atingido é a vítima, é muito complicado que ele tenha que comprovar ainda que ele é a vítima daquela coisa. Então, é a questão da presunção legal relativa. Então, o atingido declara a perda e aí a ré que deveria comprovar que não houve a perda. A segunda opção, né, não sendo possível a primeira, seria a tomada de termo com testemunha. A gente apresenta 2 precedentes, que são tanto dos atingidos pelo rompimento da barragem de Fundão em Mariana, ou os atingidos em Itatiaiuçu, em que há a declaração do atingido, contando, né, o termo ele é tomado, e a validação de outras 2 pessoas que atestam a veracidade dos fatos. Nós trouxemos também a possibilidade da validação coletiva, e a gente acha isso importante, mas também entendendo quais seriam esses grupos, né? Então, seria a declaração do atingido, e aí os grupos poderiam ser as próprias comissões, sindicatos, outras coletividades, vizinhos. Acho que isso precisa da gente compreender, mas é uma possibilidade. Uma outra possibilidade que seria os laudos técnicos, né? E, por fim, as possibilidades de comprovação documental. Ainda assim, a gente trouxe quais possibilidades de comprovação documental poderiam haver, mas é importante lembrar que a gente acha que essas formas de comprovação, elas devem se interagirem, né? Eu acho que na impossibilidade da comprovação documental, principalmente tendo em vista a informalidade, que as outras maneiras de comprovação apontadas também sejam consideradas. Então, sobre as atividades econômicas, a gente colocou os extratos bancários, declaração de imposto de renda, recibos, notas ou comprovantes fiscais, contratos de aluguel, de arrendamentos de pasto, de escoamento temporal de produtos agro-silvopastoris, inclusive esses contratos, né, de compra e venda, que muitas vezes não estão registrados, muitos atingidos podem apresentá-los como documentos. Sobre a posição na ocupação e as atividades econômicas, recibos ou notas, comprovantes fiscais, contratos, contratações provisórias, estatutos das associações, das cooperativas e as atas, os extratos bancários, acessos a bens e as declarações comprovatórias de percepção de rendimentos. Sobre a relação com a terra, possibilidades
de comprovação seriam documentos fiscais, recibos e contratos de aluguéis, recibos e contratos de arrendamento, acordos de concessão de uso. Sobre a relação com a margem do rio, recibos e contratos de aluguéis, recibos e contratos de arrendamento, acordos de concessão de uso, contrato de compra e venda, o próprio CAR, laudo técnico da região demonstrando as áreas inundáveis, áreas de refluxo, comprovante de endereço, que seja qualquer um. Sobre a pesca, a carteira de pescador, declaração da colônia de pescadores, sindicatos e demais documentos citados. Sobre o uso da água, comprovação, notas ou comprovantes fiscais de compra de água ou de serviços e de obras e benfeitorias para acesso à água. Sobre a saúde, recibos, notas ou comprovantes fiscais, laudos médicos e ou psicológicos, receitas médicas, registros de consultas. Sobre os modos de vida, recibos ou notas ou comprovantes fiscais. Mas sempre lembrando que a comprovação documental seria a última opção defendida pela assessoria. E aí a gente trouxe também a percepção a partir da relação com a reparação integral. Então, quando se pergunta aos atingidos por quanto tempo o auxílio deve durar, eles trazem que, em sua grande maioria, até a recuperação total do rio, porque eles entendem o rio como a sua principal fonte de renda, a sua principal fonte de lazer, que foi completamente devastado. Então, é algo importante a ser considerado. Outros já dizem até a reparação integral, também entendendo a reparação integral em todas as suas dimensões e não somente a compensação indenizatória, né? Mas compreendendo as medidas de restituição, as medidas de não repetição, as medidas de satisfação. Algumas pessoas falam até a indenização, sim, 8% das menções foram até a indenização, que é uma das esferas, né? Da recuperação integral. Alguns falam até a recuperação econômica do território, outros falam que não é possível estimar, outros falam até a recuperação do solo, porque falam, não basta recuperar o rio, porque o solo também está prejudicado. Outros foram falados mais de um ano, e alguém mencionou 6 meses após a pandemia. Sobre por que o auxílio deve existir. Muitos falam que os auxílios emergenciais não atendem, né, o silo, a água, e que é preciso investir recursos próprios. Que é também uma forma de responsabilizar a Vale, que é necessário para colaborar na continuidade das atividades que foram prejudicadas, mas que não foram interrompidas, que é também uma forma de garantir que a reparação integral vai chegar. Muitos falam que não possuem outras fontes de renda, que é necessário para a sobrevivência, que não há nenhuma outra reparação efetiva e que a reparação integral ainda está muito distante. Bom, qual que é a relação do comprometimento econômico com o rompimento da barragem? A gente vê mais uma vez o destaque da cadeia produtiva da pesca nessa região, pois não se pode mais pescar. Outro é que gasta-se mais com a obtenção de recursos que antes eram obtidos por meio do rio, já que não é mais possível produzir como era anteriormente. Muitos falam do estigma que a região tomou, então, por mais que a pessoa consegue obter o recurso, consegue produzir, não consegue vender, porque a região ficou estigmatizada. Fala da evasão das pessoas, prejudicando as atividades de comércio, de turismo, e muitas das atividades de comércio e turismo, elas foram interrompidas, ou elas foram diminuídas, mas não necessariamente interrompidas, devido à evasão. Né? Esse é outro ponto, que não consegue vender por medo da contaminação, está muito relacionado a essa questão da estigmatização. Os problemas relacionados à saúde e que não é possível vender mesmo os produtos que antes eram obtidos. E nesse a gente não vê uma expressão tão diferença entre uma justificativa e outra. Sobre a estimativa de público-alvo, eu acho que vale ressaltar que esse trabalho de estimativa ele é um ponto de partida, não é um ponto de chegada. A gente fez com base em análises mais preliminares mesmo, que precisam de ser validados. Com o trabalho remoto, a gente sabe que a gente não alcança esse número total e que o início dos trabalhos de campo vão nos trazer dados mais reais dessas estimativas, mas a gente trouxe por meio dos limites territoriais de cada comunidade e uma quantificação de edificações existentes nesses limites. Bom, essa é a região 3, para quem não está tão familiarizado.
São 180 quilômetros de calha e 10 municípios, começando no sul, Florestal, Pará de Minas, Esmeralda, São José da Varginha, Piqui, Fortuna de Minas, Maravilhas, Papagaios, Caetanópolis e Paraupeba. Agora nós vamos falar um pouco da estimativa em cada comissão, tendo em vista que, quando se pergunta sobre a territorialidade, o ponto principal falado pelos atingidos é que seja a comunidade toda. Mas também lembrando que o número de edificações não reflete necessariamente o número total de atingidos, principalmente devido às relações com o uso da terra, né? Ou então, inclusive, as pescas, os pescadores que não necessariamente residem nesse lugar, mas que iam até o rio, ou então quem realiza atividades de meia ou de arrendamento desses terrenos. Por isso, lembrando que é um ponto de partida, mas que precisa de ser muito aprimorado. Essas aí são as demarcações dentro dos municípios, das comissões, das comunidades que estão trabalhadas, né? Então, na zona rural de Paraupeba, nós estimamos 546 pessoas, ela possui uma área aproximada de 13.346 hectares. Em Papagaios, 1.127 hectares, 1.435 pessoas. Em Shopping da Minhoca, 115 pessoas. Em Pontinha, 1.127 hectares, nós colocamos essa estimativa de 1.435 pessoas. Em Beira Córrego, em Fortuna de Minas, uma área da comunidade de aproximadamente 5.285 hectares e 733 pessoas. Em Maravilhas, uma área de 5.947 hectares, 398 pessoas. Em Córrego da Areia, 3.380 hectares, 121 pessoas. Em Piqui, 4.156 hectares, 1.022 pessoas. Em Três Barras, 2.223 hectares, 566 pessoas. Em São José da Varginha, 4.911 hectares, 1.030 pessoas. Em Cachoeirinha, em Esmeraldas, 2.047 hectares, 191 pessoas, continuando aí. Em Chacreamento, Vargem Grande e Córrego do Barro, que são ali pertinhos, né? Cada uma com 662 hectares, 293 pessoas. Já Córrego do Barro, 575 hectares, 511 pessoas. Chacreamento Paraupeba, em Pará de Minas, 1.599 hectares, 546 pessoas. Em Muquem, 938 hectares, 362 pessoas. Florestal, 4.266 hectares, 1.712 pessoas. Continuando aí mais um pouquinho. Em São José, 3.028 hectares, 218 pessoas. Taquaras, 3.198 hectares, 2.878 pessoas. Em Vista Alegre, Bambus, Praia de João e Viático, 6.434 hectares, com a estimativa de 4.371 pessoas. Então, no total, foram levantadas 4.445 edificações e, a princípio, seriam elegíveis para esses critérios apontados 17.450 pessoas na região 3. No entanto, levando em consideração que precisamos de aprimorar esses dados, principalmente em relação às estimativas.